Você já se perguntou se há algo que a igreja não te contou? Alguma verdade tão poderosa que foi escondida por séculos, guardada como um segredo que poderia mudar tudo o que você acredita sobre sua fé? E se eu te dissesse que existe uma prova, um selo divino, que marca os escolhidos de Deus, mas que foi silenciada, apagada dos púlpitos, como se fosse perigosa demais para ser revelada? Não é conspiração, não é invenção. É uma verdade que pulsa nas Escrituras, escondida à vista de todos, mas que poucos têm coragem de enxergar. Hoje, você está a ponto de descobrir o que é esse selo, por que ele foi escondido e como ele pode transformar sua vida espiritual. Mas antes, preciso que você faça algo importante. Escreva nos comentários: "Revela o selo em mim". Isso não é apenas um gesto, é um ato de fé, um passo para abrir seu coração ao que o Espírito Santo quer mostrar. Respire fundo, porque o que você vai ouvir pode ser a chave para entender quem você realmente é aos olhos de Deus. Imagine por um momento que você está diante de um cofre. Dentro dele há um tesouro que pertence a você, mas a chave foi perdida. Durante anos, você viveu sem saber que esse tesouro existia, sem saber que ele poderia mudar sua história. Agora, imagine que alguém te entrega um mapa, um guia que aponta exatamente onde a chave está escondida. Esse mapa é a palavra de Deus, e a chave é o selo dos escolhidos. Mas por que esse selo foi escondido? Por que a igreja em algum momento decidiu calar essa verdade? Não porque ela seja falsa, mas porque ela é poderosa demais. É uma verdade que desafia tradições, que confronta sistemas, que liberta os corações daqueles que se sentem presos em uma religião sem vida. Em Efésios 1:13, a Bíblia diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo não é apenas uma marca, é a garantia de que você pertence a Deus, de que você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Mas, ao longo dos séculos, essa verdade foi obscurecida, transformada em algo vago, como se fosse apenas uma metáfora. E não é. É real, é vivo, é seu. Pense em João, o apóstolo, em Apocalipse 7. Ele viu uma multidão de escolhidos, selados na testa, marcados como propriedade de Deus. Esses não eram apenas os santos do futuro, eram pessoas como você, que caminham na terra, que enfrentam lutas, que duvidam, que caem, mas que carregam uma marca que o inimigo não pode apagar. Então, por que essa verdade foi apagada? Porque o selo dos escolhidos dá poder. Ele te lembra que você não é um acidente, que suas lutas não são em vão, que cada lágrima que você derramou foi vista por Deus. Ele te dá autoridade para se levantar contra as vozes que dizem que você não é suficiente, que sua fé é fraca, que seu passado te condena. Mas o inimigo sabe. Quando você descobre esse selo, ele perde o controle. Hoje, você vai começar a entender como esse selo opera na sua vida, como ele te protege e como ele te conecta diretamente ao coração de Deus. Fique comigo, porque esse é só o começo de uma revelação que pode mudar tudo. Você já sentiu que algo está faltando na sua caminhada espiritual? Como se houvesse um vazio, uma peça do quebra-cabeça que ninguém te entregou. No último capítulo, começamos a desvendar o selo dos escolhidos, a marca que Deus colocou em você para mostrar que você é dele, que você foi separado para um propósito eterno. Mas agora, vamos mais fundo. Por que essa verdade foi escondida? Por que o selo, que deveria ser proclamado em cada púlpito, foi silenciado, como se fosse um segredo perigoso? Hoje, você vai descobrir as razões pelas quais a igreja, em muitos momentos da história, tentou apagar essa prova. E mais importante, você vai entender como essa revelação pode te libertar de cadeias que você nem sabia que carregava. Antes de continuarmos, quero que você faça algo poderoso. Escreva nos comentários: "Eu sou selado por Deus". Essa declaração é um ato de fé,
um lembrete de que você está reivindicando sua identidade em Cristo. Vamos mergulhar nessa verdade juntos. Pense no que aconteceu nos primeiros séculos da Igreja. A mensagem de Jesus era viva, vibrante, cheia de poder. Os primeiros cristãos sabiam que eram selados pelo Espírito Santo, como Paulo escreveu em Efésios 1:13. Eles viviam essa verdade enfrentando perseguições, mas com a certeza de que pertenciam a Deus. No entanto, com o passar do tempo, a Igreja começou a se institucionalizar. O que era um movimento de fé se transformou em muitos lugares em uma estrutura de poder. O selo dos escolhidos, que dava autoridade a cada crente, começou a ser visto como uma ameaça. Por quê? Porque um crente que sabe quem é em Deus não se curva a tradições humanas, não se conforma com rituais vazios, não aceita ser controlado por medo. O selo é a sua liberdade. É a prova de que você não precisa de intermediários para chegar ao trono de Deus. E isso assustava aqueles que queriam manter o controle. Olhe para a Bíblia. Em Apocalipse 7:3, João viu anjos sendo instruídos a não tocar naqueles que tinham o selo de Deus na testa. Esse selo não é apenas uma proteção física, mas espiritual. Ele te guarda contra as mentiras do inimigo, contra as vozes que dizem que você não é digno, que seus erros te definem, que Deus se esqueceu de você. Mas ao longo da história, essa mensagem foi abafada. Em vez de ensinar que cada crente carrega esse selo, algumas igrejas começaram a enfatizar rituais, penitências e hierarquias. A verdade foi diluída, como se o selo fosse algo reservado para poucos, para os santos ou para os líderes. Mas a Bíblia é clara: se você entregou sua vida a Cristo, você foi selado. Não é algo que você conquista, é algo que você recebe pela graça. Pense em Davi. Ele era um pastor de ovelhas, um jovem comum, mas Deus o escolheu e o marcou para ser rei. Mesmo quando ele caiu, quando o pecado o derrubou, o selo de Deus permaneceu. Por quê? Porque o selo não depende da sua perfeição, mas da fidelidade de Deus. Talvez você sinta que suas falhas te desqualificam, que suas lutas te afastam do propósito. Mas o selo diz o contrário. Ele diz que Deus te escolheu, te marcou, te separou, e o inimigo sabe disso. Ele sabe que se você descobrir essa verdade, vai começar a viver com ousadia, com autoridade, com a certeza de que nada pode apagar o que Deus escreveu na sua vida. Então, por que a igreja escondeu isso? Porque um povo selado é um povo livre, e a liberdade incomoda quem quer controlar. Agora, pare por um momento e reflita. Quantas vezes você duvidou do seu valor? Quantas vezes você sentiu que sua fé não era suficiente? Essas vozes não vêm de Deus. Elas vêm de um inimigo que teme o selo que você carrega. Hoje, quero te desafiar a proclamar essa verdade. Diga em voz alta, onde você estiver: eu sou selado por Deus, e nada pode mudar isso. Essa declaração é uma arma espiritual. Ela quebra cadeias, silencia mentiras, restaura sua identidade. No próximo capítulo, vamos explorar como esse selo opera na sua vida prática, como ele te protege e te guia em cada decisão. Fique comigo, porque essa revelação está apenas começando. Escreva nos comentários: eu sou selado por Deus, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Você é parte de um movimento que está trazendo à luz o que foi escondido por tanto tempo. Você já parou para pensar no que significa carregar uma marca que o próprio Deus colocou em você? No último capítulo, vimos como a igreja, ao longo da história, tentou apagar a verdade sobre o selo dos escolhidos, porque ele dá liberdade e autoridade aos crentes. Mas hoje vamos mergulhar ainda mais fundo. O que esse selo faz na sua vida prática? Como ele te protege, te guia e te dá poder para enfrentar as batalhas que você vive todos os dias? Esse selo não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade espiritual que muda tudo.
Antes de continuarmos, quero que você faça algo poderoso. Escreva nos comentários: "O selo me guarda". Essa frase é uma declaração de fé, um lembrete de que você está sob a proteção divina. Vamos descobrir juntos como esse selo opera em você. Pense em uma armadura. Na Bíblia, em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus, mas o selo dos escolhidos é mais do que isso. Ele é a garantia de que você pertence ao reino, de que você foi marcado como propriedade de Deus. Em Apocalipse 7:3, os anjos recebem a ordem de não tocar nos que têm o selo de Deus. Isso significa que, mesmo nas suas maiores lutas, há uma proteção sobrenatural sobre você. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora, uma crise familiar, uma dúvida que não explica, uma porta que não se abre. Mas o selo diz que nada pode te destruir, porque Deus te marcou para vencer. Essa marca é como um escudo que o inimigo não pode atravessar, uma promessa que não pode ser quebrada. Olhe para a história de Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões, um lugar onde a morte parecia certa, mas o selo de Deus estava sobre ele. Os leões não o tocaram, porque a proteção divina era maior que qualquer ameaça. Na sua vida, o selo funciona da mesma forma. Talvez você sinta que está numa cova, cercado por problemas que parecem maiores que você. Mas a verdade é que o selo te dá autoridade para enfrentar esses leões. Quando você ora, quando você proclama a palavra, quando você se lembra de quem você é em Cristo, o selo brilha e as trevas recuam. É por isso que o inimigo quer que você esqueça essa verdade. Ele quer que você viva como se não tivesse poder, como se fosse apenas mais um na multidão. Mas aqui está a revelação. O selo não é só proteção, é também direção. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito Santo, que é o selo, nos guiará a toda a verdade. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho tomar? O selo é como uma bússola espiritual. Ele te ajuda a ouvir a voz de Deus, a discernir o que é certo, a encontrar propósito no meio do caos. Talvez você esteja em uma encruzilhada agora, enfrentando uma decisão que parece impossível. Pare e ouça. O selo está em você e ele te guia. Fale com Deus, peça clareza, e você vai ver portas se abrirem onde antes só havia muros. Então, por que essa verdade foi silenciada? Porque um crente que sabe do seu selo vive diferente. Ele ora com ousadia, caminha com confiança, enfrenta o medo com autoridade. Hoje, quero te desafiar a proclamar essa verdade. Diga onde você estiver: eu sou selado e o poder de Deus está em mim. Essa declaração ativa o selo na sua vida. No próximo capítulo, vamos explorar como o inimigo tenta apagar esse selo e o que você pode fazer para protegê-lo. Escreva nos comentários: "O selo me guarda", e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade. Você está sendo chamado para viver a plenitude do que Deus colocou em você. Você já sentiu como se algo estivesse tentando apagar sua fé, sua confiança, sua certeza de quem você é em Deus? No último capítulo, vimos como o selo dos escolhidos é uma marca de proteção e direção, uma garantia de que você pertence a Deus. Mas hoje, vamos falar de algo que o inimigo não quer que você saiba. Ele está constantemente tentando apagar esse selo da sua vida. Não com tinta ou força física, mas com mentiras, dúvidas e distrações que te fazem esquecer quem você é. O selo é sua identidade em Cristo, e o inimigo sabe que se ele conseguir abalar isso, pode te manter preso. Antes de continuarmos, quero que você faça algo poderoso. Escreva nos comentários: "Meu selo é inquebrável". Essa frase é uma proclamação de vitória. Um lembrete de que o que Deus colocou em você não pode ser roubado. Vamos mergulhar nessa batalha espiritual juntos. Pense na história de Pedro.
Em Mateus 16:18, Jesus diz que sobre ele construiria sua igreja, porque Pedro reconheceu quem Jesus era. Mas logo depois, em Mateus 26, Pedro negou Jesus 3 vezes. O que aconteceu? O inimigo atacou a identidade de Pedro, tentando fazê-lo esquecer que ele era chamado, escolhido, selado. Talvez você já tenha passado por momentos assim, quando vozes sussurram que você não é digno, que seus erros te desqualificam, que Deus não está mais com você. Essas vozes não são de Deus. Elas são estratégias do inimigo para apagar a verdade do selo em sua mente. Em 2 Coríntios 10:5, a Bíblia nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade para rejeitar essas mentiras e segurar firme a verdade. Por que o inimigo ataca o selo? Porque ele sabe que um crente que conhece sua identidade é perigoso. Quando você sabe que é selado, você ora diferente, enfrenta o medo diferente, caminha com uma autoridade que vem do céu. Mas o inimigo usa táticas sutis. Ele traz confusão, faz você se comparar com outros, planta sementes de culpa pelo seu passado. Talvez hoje você esteja enfrentando uma dessas batalhas. Talvez você sinta que sua fé está fraca, que suas orações não chegam ao céu. Mas aqui está a verdade. O selo não depende do que você sente, mas do que Deus fez. Em Efésios 1:13, está escrito que você foi selado com o Espírito Santo quando creu. Essa marca não pode ser apagada, porque Deus é fiel, mesmo quando você não é. Agora, como proteger esse selo? Primeiro, mergulhe na palavra. A Bíblia é sua arma contra as mentiras do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu com as Escrituras. Você também pode. Segundo, ore com ousadia. Declarações como "Eu sou selado por Deus" têm poder espiritual. E terceiro, viva com propósito. O selo não é só para você, é para abençoar outros. Quando você ajuda alguém, quando você compartilha sua fé, o selo brilha mais forte. Hoje, quero te desafiar a dizer em voz alta: o inimigo não pode apagar meu selo. Essa proclamação é uma muralha espiritual. No próximo capítulo, vamos descobrir como o selo te conecta ao propósito eterno de Deus. Escreva nos comentários: "Meu selo é inquebrável", e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade. Você está sendo chamado para viver a força do que Deus colocou em você. Você já se perguntou por que está aqui? Qual é o seu verdadeiro propósito? No último capítulo, falamos sobre como o inimigo tenta apagar o selo dos escolhidos com mentiras e dúvidas. Mas hoje, vamos descobrir algo ainda mais poderoso. O selo não é apenas uma marca de proteção ou identidade. Ele é a chave para o propósito eterno que Deus colocou na sua vida. Esse selo te conecta a algo maior, algo que transcende suas lutas diárias e te alinha com o plano divino. Antes de continuarmos, quero que você faça algo que vai selar essa verdade no seu coração. Escreva nos comentários: "Meu propósito está selado". Essa frase é uma declaração de fé, um passo para abraçar o que Deus reservou para você. Vamos mergulhar nessa revelação juntos. Pense em José, aquele jovem sonhador do livro de Gênesis. Ele foi traído, vendido como escravo, preso injustamente. Mas mesmo nos piores momentos, o selo de Deus estava sobre ele. Em Gênesis 50:20, José diz aos seus irmãos que o que eles planejaram para o mal, Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. O selo não significa que você não terá lutas, mas que cada luta faz parte de um propósito maior. Talvez você esteja passando por um deserto agora, sentindo que seus sonhos estão distantes. Mas o selo diz que Deus não terminou com você. Ele está escrevendo uma história que vai impactar gerações, e você é parte central dela. O que é esse propósito eterno? Em Efésios 2:10, a Bíblia diz que somos feitura de Deus, criados para boas obras que Ele preparou de antemão.
O selo é a garantia de que você não é um acidente, de que cada detalhe da sua vida foi planejado por Deus. Talvez você pense que seu passado, seus erros ou sua idade te desqualificam, mas o selo diz o contrário. Ele te lembra que Deus te escolheu antes da fundação do mundo para cumprir algo que só você pode fazer. Pode ser uma palavra que você vai falar, uma pessoa que você vai ajudar, uma oração que vai mudar uma vida. O selo te conecta a esse chamado. Por que a igreja nem sempre fala disso? Porque o propósito eterno desafia a mediocridade. Ele te chama a viver com ousadia, a sair da zona de conforto, a acreditar que Deus pode usar você, não importa a sua situação. O inimigo quer que você viva apenas para sobreviver, mas o selo te chama para viver para transformar. Em Apocalipse 7, os selados são descritos como uma multidão que serve a Deus dia e noite. Isso não significa perfeição, significa propósito. Significa que cada passo seu, cada decisão, cada ato de fé conta para o reino. Hoje, quero te desafiar a olhar para a sua vida com novos olhos. Pergunte a Deus, qual é o propósito que o Senhor colocou em mim? Talvez seja ensinar seus filhos na fé, ajudar um vizinho em dificuldade, orar por alguém que está perdido. O selo te dá autoridade para fazer diferença. Proclame agora, onde você estiver, eu vivo para o propósito de Deus. Essa declaração ativa o selo na sua vida. No próximo capítulo, vamos explorar como o selo te capacita para vencer batalhas espirituais. Escreva nos comentários, meu propósito está selado, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do seu chamado. Você está sendo usado por Deus para algo eterno. Você já sentiu que está enfrentando uma batalha que não explica? Algo que pesa no seu coração, que traz confusão ou medo, como se forças invisíveis estivessem contra você? No último capítulo, descobrimos como o selo dos escolhidos te conecta ao propósito eterno de Deus. Mas hoje vamos falar de algo ainda mais poderoso. O selo é uma arma espiritual. Ele não apenas te protege, mas te dá autoridade para vencer as batalhas espirituais que tentam roubar sua paz, sua fé e seu futuro. Antes de continuarmos, quero que você faça algo que vai fortalecer sua posição no reino. Escreva nos comentários, o selo é minha arma. Essa frase é uma proclamação de vitória, um lembrete de que você está equipado para lutar. Vamos mergulhar nessa verdade juntos. Pense na história de Davi contra Golias, em 1 Samuel 17. Davi era jovem, sem armadura, sem experiência militar, mas ele carregava algo que Golias não podia ver, o selo de Deus. Quando Davi enfrentou o gigante, ele não confiou em armas humanas, mas na autoridade que vinha de Deus. Ele disse, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o poder do selo. Ele te dá coragem para enfrentar os gigantes da sua vida, sejam eles medo, dúvida, fracasso ou opressão espiritual. Em Efésios 1:13, a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo. Esse selo é a presença de Deus em você, uma força que nenhuma escuridão pode derrotar. O inimigo sabe que você é selado e por isso ele tenta te atacar com mentiras. Ele sussurra que você é fraco, que suas orações não têm poder, que suas lutas são maiores que você. Mas o selo te dá autoridade para calar essas vozes. Em Lucas 10:19, Jesus diz que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Isso não é poesia, é realidade. Quando você ora, quando você proclama a palavra, quando você se levanta em fé, o selo brilha como uma espada espiritual, cortando as cadeias que te prendem. Talvez você esteja enfrentando um gigante agora, uma doença, uma crise familiar, uma batalha financeira. O selo te lembra que você não luta sozinho. Como usar essa arma? Primeiro, fale a palavra. A Bíblia é o seu arsenal. Quando você declara versículos como Salmo 91,
Nenhum mal te sucederá, você ativa o selo. Segundo, ore com ousadia. Não peça com medo, peça com a certeza de que Deus te ouve. Terceiro, viva com autoridade. Cada decisão que você toma em fé, perdoar, ajudar, resistir à tentação, é um golpe contra o inimigo. O selo foi escondido por tanto tempo porque um crente que sabe usar essa arma é imparável. Ele não se curva ao medo, não se rende à dúvida, não aceita viver menos do que Deus prometeu. Hoje, quero te desafiar a tomar posse dessa autoridade. Diga onde você estiver. O selo de Deus é minha arma e eu venço em seu nome. Essa proclamação muda o ambiente espiritual ao seu redor. No próximo capítulo, vamos explorar como o selo te conecta à promessa de vitória eterna. Escreva nos comentários, o selo é minha arma, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa força. Você está sendo chamado para lutar e vencer com o poder do selo. Você já sentiu que, mesmo nas suas maiores lutas, há uma esperança que não explica? Uma força que te faz continuar, mesmo quando tudo parece perdido? No último capítulo, vimos que o selo dos escolhidos é uma arma espiritual, dando a você autoridade para vencer batalhas. Mas hoje, vamos mais fundo. O selo é também a promessa de vitória eterna. Ele não apenas te ajuda a lutar hoje, mas garante que você já venceu no final. Essa é uma verdade tão poderosa que o inimigo quer mantê-la escondida. Antes de continuarmos, quero que você faça algo que vai selar essa promessa no seu coração. Escreva nos comentários, minha vitória está selada. Essa frase é um ato de fé, uma declaração de que você confia no plano de Deus. Vamos mergulhar nessa revelação juntos. Pense em Paulo e Silas, presos em uma masmorra, como descrito em Atos 16. Eles estavam acorrentados, sem esperança aparente, mas começaram a louvar a Deus no meio da noite. O que aconteceu? Um terremoto sacudiu a prisão, as portas se abriram e eles foram libertos. Por quê? Porque o selo de Deus estava sobre eles. Esse selo não é apenas uma marca, é a garantia de que Deus sempre tem a última palavra. Em Apocalipse 7:3, os selados são protegidos para cumprir o propósito de Deus, mesmo em meio ao caos. Talvez você esteja em sua própria prisão agora, uma situação que parece sem saída. Mas o selo diz que sua história não termina em derrota, porque Deus já decretou sua vitória. Essa promessa de vitória não significa que você não terá lutas. Significa que nenhuma luta pode apagar o que Deus escreveu para você. Em Romanos 8:37, Paulo diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O selo é a prova disso. Ele te lembra que mesmo quando você cai, Deus te levanta. Mesmo quando você falha, Ele te restaura. Por que a igreja nem sempre proclama isso? Porque a vitória eterna desafia o conformismo. Ela te chama a viver com esperança, a acreditar que cada batalha tem um propósito, que cada lágrima está sendo contada por Deus. O inimigo quer que você se concentre nas suas derrotas, mas o selo te aponta para a vitória que já foi conquistada na cruz. Como viver essa promessa? Primeiro, confie na palavra. Versículos como Isaías 54:17, que diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, são sua âncora. Segundo, louve como Paulo e Silas. O louvor muda o ambiente espiritual e ativa o selo. Terceiro, espere com fé. Sua vitória pode não vir hoje, mas ela está selada no céu. Talvez você esteja esperando por um milagre, por uma resposta, por restauração. O selo te garante que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Hoje, quero te desafiar a proclamar essa verdade. Diga onde você estiver, minha vitória está selada em Cristo. Essa declaração é uma muralha contra o desespero. No próximo capítulo, vamos descobrir como o selo te conecta à comunidade dos escolhidos. Escreva nos comentários, minha vitória está selada. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança.
você está sendo chamado para viver a vitória que Deus já garantiu. Você já sentiu que sua jornada de fé fica mais leve quando você está ao lado de pessoas que acreditam como você? No último capítulo, vimos como o selo dos escolhidos garante sua vitória eterna, mesmo nas maiores lutas. Mas hoje, vamos descobrir algo transformador. O selo não é só para você, ele te conecta a uma comunidade de escolhidos, um exército espiritual que carrega a mesma marca. Essa conexão é tão poderosa que o inimigo teme quando os selados se unem. Antes de continuarmos, quero que você faça algo que vai fortalecer essa união. Escreva nos comentários: "Eu sou parte dos escolhidos". Essa frase é uma proclamação de pertencimento, um lembrete de que você não está sozinho. Vamos mergulhar nessa verdade juntos. Pense na igreja primitiva, descrita em Atos 2. Depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo selou os crentes, eles começaram a viver em comunidade. Eles oravam juntos, partilhavam tudo, enfrentavam perseguições lado a lado. Por quê? Porque o selo de Deus não é apenas individual, ele cria laços entre os escolhidos. Em Apocalipse 7, João vê uma multidão de selados de todas as nações, unidos em um propósito comum: adorar a Deus e cumprir sua vontade. Isso significa que o selo em você não é só para sua proteção ou propósito, mas para te conectar a outros que também carregam essa marca. Talvez você se sinta isolado, como se ninguém entendesse suas lutas. Mas o selo diz que você faz parte de algo maior, uma família espiritual que transcende tempo e lugar. Por que a igreja, em muitos momentos, tentou apagar essa verdade? Porque a unidade dos selados é uma ameaça ao controle. Quando os crentes descobrem que são parte de uma comunidade escolhida, eles param de depender de estruturas humanas e começam a viver a verdadeira liberdade do Evangelho. O inimigo sabe que sozinhos somos vulneráveis, mas juntos somos imparáveis. Em Eclesiastes 4:12, a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Sua fé, unida à fé de outros selados, forma uma força que o inimigo não pode derrotar. Talvez você não tenha uma igreja física por perto, mas este vídeo é um ponto de conexão. Cada comentário, cada compartilhamento é um fio que te liga a outros escolhidos. Como viver essa conexão? Primeiro, busque comunhão. Mesmo que seja online, encontre irmãos na fé para orar e compartilhar. Segundo, use o selo para abençoar. Sua oração por outro crente ativa o poder do selo. Terceiro, resista ao isolamento. O inimigo quer te manter sozinho, mas o selo te chama para a comunidade. Hoje, quero te desafiar a proclamar essa verdade. Diga onde você estiver: "Eu sou selado e faço parte do povo de Deus". Essa declaração fortalece sua conexão com os escolhidos. No próximo capítulo, vamos explorar como o selo te prepara para o futuro que Deus planejou. Escreva nos comentários: "Eu sou parte dos escolhidos", e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se sentir parte dessa comunidade. Você está sendo chamado para viver a força da união dos selados. Você já olhou para o futuro e sentiu medo do que está por vir? Ou talvez tenha se perguntado se Deus ainda tem planos para você, especialmente depois de tantas lutas. No último capítulo, vimos como o selo dos escolhidos te conecta a uma comunidade de fé, um exército espiritual. Mas hoje, vamos explorar uma verdade ainda mais gloriosa. O selo é a garantia do futuro que Deus preparou para você. Ele não é apenas uma marca para o presente, mas uma promessa de que Deus já escreveu o seu amanhã. Antes de continuarmos, quero que você faça algo que vai ancorar sua esperança. Escreva nos comentários: "Meu futuro está selado". Essa frase é uma proclamação de confiança, um lembrete de que Deus está no controle. Vamos mergulhar nessa revelação juntos. Pense em Noé, em Gênesis 6.
O mundo ao seu redor estava em caos, mas Deus o escolheu e o selou para um propósito: construir a arca e preservar a vida. Mesmo sem ver o futuro claramente, Noé confiou na promessa de Deus. O selo sobre ele era a certeza de que Deus o guiaria para um novo começo. Em sua vida, o selo funciona da mesma forma. Em Jeremias 29:11, Deus diz que tem planos de paz e um futuro de esperança para você. O selo é a prova disso. Talvez você enfrente incertezas agora. Um emprego incerto, uma saúde frágil, um sonho que parece impossível. Mas o selo te lembra que Deus já viu o seu amanhã e Ele o marcou para vencer. Por que essa verdade foi escondida? Porque um crente que confia no futuro prometido por Deus não vive com medo. Ele não se deixa paralisar pela ansiedade ou pelas circunstâncias. Em Apocalipse 7, os selados são descritos como aqueles que atravessam tribulações, mas chegam ao trono de Deus vestidos de branco, com palmas nas mãos. Isso significa que o selo não apenas te sustenta hoje, mas te leva até a vitória final. O inimigo quer que você viva preso ao passado ou com medo do futuro, mas o selo te chama para olhar adiante com fé. Ele é a garantia de que Deus está trabalhando em cada detalhe da sua história. Como viver essa promessa? Primeiro, confie no plano de Deus. Mesmo que você não entenda o caminho, creia que Ele é bom. Segundo, proclame a esperança. Versículos como Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Reforçam o selo em você. Terceiro, caminhe com propósito. Cada passo de fé que você dá hoje está construindo o futuro que Deus planejou. Talvez você sinta que o tempo passou, que suas chances acabaram. Mas o selo diz que, enquanto você respirar, Deus tem um futuro para você. Hoje, quero te desafiar a proclamar essa verdade. Diga onde você estiver, meu futuro está selado em Deus. Essa declaração é uma âncora para sua alma. No próximo capítulo, vamos descobrir como o selo te prepara para cumprir seu chamado final. Escreva nos comentários: meu futuro está selado, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Você está sendo chamado para viver o futuro que Deus prometeu. Você já sentiu um chamado profundo no seu coração, como se Deus estivesse te convidando para algo maior? Nos últimos capítulos, descobrimos que o selo dos escolhidos é sua proteção, sua arma, sua conexão com a comunidade e a garantia do seu futuro. Mas hoje, chegamos ao clímax dessa revelação. O selo é o chamado final de Deus, para você viver plenamente para Ele. Esse chamado não é para amanhã, é para agora, para transformar sua vida e impactar o mundo ao seu redor. Antes de continuarmos, quero que você faça algo poderoso. Escreva nos comentários: eu vivo meu chamado selado. Essa frase é uma proclamação de compromisso, um passo para abraçar a missão que Deus colocou em você. Vamos mergulhar nessa verdade juntos. Pense em Moisés, em Êxodo 3. Ele tinha 80 anos, estava no deserto, achando que sua história havia acabado. Mas Deus o chamou da sarça ardente, revelando que ele era selado para libertar um povo. Moisés duvidou, sentiu-se incapaz, mas o selo de Deus sobre ele era maior que suas fraquezas. Em Efésios 1:13, a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo quando creu. Esse selo é o chamado de Deus para você ser luz no meio das trevas, para levar esperança onde há desespero, para proclamar a verdade onde há mentiras. Talvez você pense que não é qualificado, que suas falhas te impedem, mas o selo diz que Deus te escolheu, não pela sua força, mas pela sua graça. Porque a igreja, em muitos momentos, silenciou esse chamado, porque um crente que vive seu chamado selado é uma força que abala o mundo. Ele não se conforma com uma fé morna, não aceita viver apenas para si. Em Apocalipse 7,
Os selados são descritos como aqueles que servem a Deus dia e noite, que cumprem sua vontade até o fim. Esse é o seu chamado final: viver cada dia como um embaixador do reino, levando a luz do selo para sua casa, sua comunidade, seu mundo. Talvez seu chamado seja orar por alguém, ensinar a palavra aos seus filhos, ajudar um necessitado. Cada ato de fé é parte da missão que Deus te deu. Como viver esse chamado? Primeiro, ouça a voz de Deus. Em João 10:27, Jesus diz que suas ovelhas ouvem sua voz. Dedique tempo à oração e à palavra para saber o que Ele quer de você. Segundo, haja com coragem. O selo te dá autoridade para enfrentar qualquer obstáculo. Terceiro, deixe um legado. Sua vida selada é uma semente que vai frutificar nas próximas gerações. Hoje, quero te desafiar a proclamar essa verdade. Diga onde você estiver: eu vivo meu chamado selado para a glória de Deus. Essa declaração é um compromisso com o reino. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Poucos persistem até o fim, mas você está entre os escolhidos. Escreva nos comentários: eu vivo meu chamado selado, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para seu propósito. Você está sendo chamado para deixar uma marca eterna com o selo de Deus.